tarde a todos os alunos. Hoje nós seguimos aqui na nossa linha do tempo e hoje nós vamos falar sobre o Egito. Bem, agora entrando um pouquinho na arquitetura funerária, eu vou fazer um percurso aqui para a gente entender quais eram as tipologias, como é que foi. Então, coloquei aqui embaixo uma linha do tempo dessa arquitetura funerária. Lá no início do Egito, a gente vai ter uma tipologia muito simples, que são as fossas, ou seja, um buraco escavado no chão, e normalmente o corpo era colocado sem mumificação, colocado em formato fetal dentro dessas fossas, lá os primeiros túmulos que foram encontrados. Depois começam a aparecer as mastabas, que normalmente vão ter entre 8 e 10 metros de comprimento, que nada mais é do que a base de uma pirâmide, tá? É uma pirâmide que não cresceu ainda. Então, tem esse formato aqui de um tronco de pirâmide. Trouxe um exemplo aqui de uma mastaba para vocês, de em torno do ano de 2470 antes de Cristo. Depois das mastabas, em torno ali de 1600, a gente vai começar com a pirâmide de degraus, que foi uma tentativa de chegar nesse formato piramidal, sobrepondo mastabas, ou seja, colocando uma mastaba em cima da outra. Depois a gente vai evoluindo. A primeira verdadeira pirâmide é a pirâmide vermelha, mas a mais famosa certamente é a pirâmide de Kelps, que é considerada a perfeitíssima, vamos dizer assim, em torno de 2500 a.C., pirâmides, e depois a última tipologia que nós teremos aqui é o formato de hipogeu, que eu vou ter um lugar, montanhas, onde eu vou escavar um buraco nessa montanha e eu vou ter lá o meu sarcófago, a minha câmara funerária. Depende da pessoa, vai ser o tamanho que vai ser esse hipogeu. Bem, coisa importante que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que as pirâmides, as mastabas, tudo era um complexo funerário. A pirâmide não era um elemento sozinho na paisagem, não tinha mais nada. Não, fazia parte de um complexo funerário. Imagine como se fosse cemitério mesmo, tá? Com outros elementos junto. Quais elementos? Nesse complexo funerário, a gente vai ter os templos funerários, a gente vai ter capelas de culto ao defunto, a gente vai ter uma cavidade, normalmente com um barco de madeira, que é o meio de transporte para o defunto ir até a vida após a morte. Os egípcios imaginavam essa vida após a morte, com certeza, como se fosse água, porque todos os textos, como a gente vê, a documentação que a gente tem, mostra ele sempre indo com um barco. Então, o barco tinha que estar presente ali também. Estruturas temporárias para fazer a mumificação desses defuntos. Também temos a estrutura dos próprios operários, de quem trabalhava nesse local. E a maioria das pirâmides, a gente pensa, são todas iguais ali? Não, não são todas iguais, mas a maioria das pirâmides tem as câmaras funerárias na base ou são subterrâneas, as câmaras funerárias, tá? E os complexos mais famosos são o de Gizé e de Saqqara. De Saqqara é onde a gente tem a pirâmide de degraus, que eu comentei agora há pouco com vocês. Então, reparem nessa imagem aqui que eu coloquei, que a gente tem a pirâmide, mas eu vejo parte dessa estrutura que fazia parte do complexo funerário aqui da pirâmide de degraus. A pirâmide de degraus ficava toda numa área murada. E o outro exemplo é a pirâmide de Kelps, que é a mais famosa, uma obra fantástica, como eu já comentei. Originalmente tinha 146 metros de altura, hoje tem 137.
A base tem 232 metros por 232 metros, e o que torna fantástico essa arquitetura, que é praticamente perfeito, esse assentamento dos mais de 2 milhões de blocos de pedra calcária foi feito sem nenhum tipo de argamassa de rejunte, ou seja, de assentamento, ou seja, é só a pedra recortada no formato correto e assentada da maneira correta, com o próprio peso. Um verdadeiro espetáculo para quem entende um pouco de estrutura, o arquiteto, o engenheiro aqui dentro do grupo vai ter bastante noção do que eu estou falando. E são peças que pesam, em média, 2,5 toneladas, ou seja, um verdadeiro espetáculo de engenharia e arquitetura. E essa distância de 232 metros por 232 metros tem apenas 19 centímetros de diferença de um lado para o outro. Então, mostra o quanto essa civilização era evoluída para conseguir fazer algo desse tipo lá em torno de 2600 antes de Cristo. Um detalhe interessante, que o que a gente vê hoje da pirâmide de Kelps é a estrutura dela. A gente não vê o revestimento original. Originalmente, ela deveria ter essa carinha aqui, ah, toda revestida com essa pedra de tonalidade branca, com uma ponta de ouro em cima. E aqui eu coloquei só a título de curiosidade, para vocês verem esse complexo funerário ali de Gizé, com as pirâmides, né, Kelps, Khafre, Miquerinos e todos os outros edifícios que estão ao redor, mostrando que era um complexo funerário de fato. Beijo grande para vocês.